Olá, gente, paz do Senhor. Essa semana tem palavra para honra e glória do Senhor. E como eu sempre digo, né, como eu sempre disse, eu gosto sempre de estar com a minha Bíblia, com o meu caderninho, né, onde eu faço minhas anotações. E é importante quem estiver ouvindo as palavras também, não só aqui no vídeo, mas que olhe, se está lendo um livro, se está vendo na internet, é bom você dar uma verificada na Bíblia. A Bíblia às vezes tem muitas traduções, né? Mas a palavra quase sempre as traduções é sempre mesmo o mesmo é o mesmo texto, só que com outras palavras, e aí algumas pessoas acabam não entendendo, por isso que é importante nós lermos muitas versões, né? No caso, a minha tem a letra gigante porque a pessoa não enxerga muito bem, não é aquela Bíblia de estudo, né? Mas, para honra e glória do Senhor, quem sabe aí no meio do ano que vem nós já vamos estar com a visão ótima e vamos estar aí fazendo um estudo maravilhoso. Amados, hoje eu quero falar sobre as 4 etapas da tentação. Não quero falar, nós vamos focar em 4 etapas tiradas de dentro da Bíblia sobre como Satanás faz para tentar o homem. E essas 4 etapas, elas vieram desde Adão e Eva lá no Éden, passaram por todos aqueles homens da Bíblia, passaram por Jesus Cristo e Satanás as usa conosco até hoje. E nós vamos aqui identificar essas 4 etapas, tá bom? É bem simples, é prática, é só uma coisinha assim para nós termos uma noção, não é aquele estudo aprofundado, né? Porque um estudo aprofundado na Bíblia, ele realmente requer um tempo, né? Mas é só para nós podermos começar a identificar. Aí hoje nós falamos sobre as 4 etapas da tentação e na próxima semana nós vamos falar sobre como vencer, como superar a tentação. Mas hoje nós vamos aprender a identificar. Eu tô aqui com a minha Bíblia toda marcadinha porque eu gosto de ler na Bíblia na hora, isso é fato. Então nós vamos ver a primeira etapa, que é desejo dentro de nós. E nós vamos ler, amados, como texto base, sempre gosto de colocar o texto base, tá? Marcos 7, nós vamos ler os versículos 20, 21, 22 e 23, que dizem assim. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, amados, todas essas coisas vêm de dentro, estão aqui dentro. E o que acontece? Satanás vive nos rodeando. Nós vamos até daqui a pouco ler esse versículo, né? Nós vamos ver esse versículo, né, que Satanás está ao nosso redor, ele está nos vigiando, ele está nos observando, ele fica ali como, né, como quem tivesse, como um caçador mesmo observando a sua caça. Por quê? Porque ele quer descobrir qual é o seu ponto fraco e o meu ponto fraco. E não venha me dizer que você não tem ponto fraco. Todos os seres humanos têm pontos fracos. Jesus Cristo era o único que não tinha. Vimos claramente que ele foi tentado no deserto e de forma nenhuma ele caiu. Mas todos nós temos um ponto fraco. Algo que, se Satanás descobrir, ele vai usar para nos derrubar, certo? E isso é todo ser humano. Vou usar como exemplo a minha própria vida, já falei isso em um dos meus vídeos do WhatsApp. Eu sou o tipo de pessoa que eu passei por uma experiência muito forte. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou contar o meu testemunho com todo prazer, porque não é para me abater, é para a glória de Deus. E eu passei por uma situação muito assim, eu parei de confiar nas pessoas. Então, para mim, confiar é muito difícil e restabelecer bases com as pessoas era muito difícil. Mas Cristo me libertou e tal. Mas, amados, vocês sabem que lá no nosso íntimo fica, né? E outra coisa, eu sou uma pessoa extremamente estourada, entendeu? Eu sou aquela pessoa que fala muitas verdades, fala muitas coisas. Se você vier para mim com injustiça, acaba se ouvindo. E não é só, o problema não é falar a verdade, o problema é como eu falo a verdade. Eu sou um pouco, né, dura com as palavras. E isso, né, eu não suporto traição, não suporto mentira, falsidade, isso. O que aconteceu foi isso, né? Fizeram isso esses dias atrás, essas semanas atrás, contra mim. E mesmo pregando, e mesmo ensinar a palavra, eu simplesmente me abati. E eu queria sair da igreja. Mas Deus falou grandemente ao meu coração, falou comigo.
E eu estou aqui para honra e glória dele. Mas para vocês verem como Satanás fica. Satanás olhou, e ele jogou a rede, né? Infelizmente ele quase me fisgou, né? Mas eu consegui me livrar aí da rede para a glória de Deus. Então é isso. Todos nós temos um desejo íntimo. E amados, desde o nosso nascimento, nós já tendemos à carne. Nós já tendemos para a carne desde o nascimento. Nossa carne é pecaminoso desde o nascimento, né? Só que nós temos que ir lutando contra isso, né? Todo ser humano tem o seu ponto fraco e nós temos que ir lutando contra isso diariamente. É uma luta diária, constante, né? Segunda etapa, a dúvida. Nós vamos ler como texto base Hebreus, amados, 3:12, que diz assim: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados, Satanás quer descobrir aquilo, o teu desejo do teu coração, e ele quer implantar a dúvida em você. Né? E quando isso acontece, quando essas coisas vão acontecendo, você vai o quê? Se afastando, como diz aqui no texto, você vai se afastando de Deus, né? Você vai endurecendo o seu coração. E que dúvidas são essas que Satanás implanta no nosso coração? É aquela dúvida, né? Será que Deus quer realmente que eu seja feliz? Porque, poxa, Deus fala que quer que os seus sejam felizes, mas eu tô sofrendo. Mas eu queria estar fazendo aquilo e eu não tô. Será que isso realmente é certo? É aquela palavrinha, amados, o será, né? Ele implanta uma dúvida. Será? É uma dúvida, né? E é Satanás que, infelizmente, está implantando isso nos nossos corações para nos fazer cair, para nos afastar de Deus. Então, não vamos nos enganar, né, amados? Eu não vou entrar muito nesse lado de não vamos nos enganar de tudo, porque nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Terceira etapa, o engano. Vamos usar o texto base, João, uma passagem muito conhecida, 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás nunca vai te dizer a verdade, ele nunca falará a verdade. Tudo que ele almeja é te enganar e te afastar de Deus. Ele implanta em você, ele te engana. Depois que ele bota aquele será, ele vem com mais aquelas coisas, né? Vamos usar ali Gênesis, o exemplo de Gênesis. Certamente ele perguntou para Eva, né? O que Deus te falou sobre o fruto? E ela falou o quê? Que se comer, vamos morrer. Aí ele, mas será? Não vão morrer, não. Sabe o que acontece? É que vocês vão ficar igual ele. Vocês vão ser tão sábios quanto ele. E ele não quer isso, não. Mas vocês não vão morrer, isso não é verdade. Olha, e em outras situações ele pode dizer, olha, você não vai ser punido por isso, pode fazer. O que tem a ver? É um pecadinho. Amado, só uma coisa, não tem diferença entre pecadinho, pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Mas se você acredita que existe pecadinho, vou te dizer uma coisa. Pecadinho é que nem gravidez no começo. Uma hora, todo mundo vai saber. Não é mesmo? E se ninguém souber, amados, a tua consciência vai pesar, porque eu tenho certeza disso. Então, vamos vigiar aí nessa relação aí, ó. Nós já vimos o quê? Que é um desejo que vem de dentro de nós, então nós temos que tomar cuidado. E aí vai implantar uma dúvida, né? Um será, e depois um engano. Isso não vai acontecer, isso não é... Vocês já estão entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? E nós vamos para a quarta etapa, que é a desobediência. E aí nós vamos usar um texto de Tiago, tá, amados? Tiago 1:14, 15 e 16, que diz assim: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. A sua própria cobiça, tá, amados? Aquilo que tá aqui e aqui, que é o desejo dentro de nós. Então a cobiça, depois de haver concebido a dúvida, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui nós lemos só até o 15, daqui a pouco eu leio o 16.
A própria cobiça, amados, aquilo que está aqui, aí ela gera a dúvida, o engano e por aí a desobediência. E depois que você desobedece, a sua comunhão com Deus, ela acaba. Essa morte que a Bíblia fala não é morte física, é a morte espiritual, que é pior ainda. É o seu afastamento de Deus. O que acontece é isso, né? Você se afasta de Deus. Então é isso. A desobediência, o Satanás, o que ele faz? Ele te ronda, descobre o desejo do teu coração, a sua própria cobiça. A palavra nos diz que é a cobiça do nosso próprio coração. Depois ele implanta a dúvida, o será, né, que é a dúvida, o será. Depois ele nos engana, dizendo que isso não é pecado, que isso não é errado, o que que tem, né? E aí você desobedece. E quando você desobedece, você espiritualmente morre, que se afasta de Deus, né? Amados, isso é muito sério, isso é muito importante. É só um pequeno esboço, é só uma pequena... para nós termos mais ou menos uma noção de como acontece essa tentação, como acontece, né, essas coisas, né, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Não há mais tempo para se brincar de ser crente, não há mais tempo para se brincar com Deus, nunca foi tempo para se brincar com Deus, né, mas para que nós possamos ficar de olhos abertos. Por isso, nós estamos aprendendo hoje como a tentação chega até nós, para nós podermos pensar, para nós podermos estar sempre meditando em relação a isso, né? Nos policiarmos mesmos, né? O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que resistem, né? E perseveram em meio às tentações. E agora eu vou ler o Tiago 1,16, né? Que é um consolo para nós. Um consolo e como eu digo, um puxão de orelha também. Não se enganem, meus irmãos. Que é Tiago 1,16. Não se engane, não se deixe enganar. Agora que você já sabe aí como é que Satanás implanta aí, né? Como é que Satanás te faz cair, né? Como é que a tentação de Satanás é feita. Que nós possamos não nos enganarmos quando nós vimos que essas coisas estão começando a acontecer, quando nós percebermos que a dúvida tá chegando, que palavrinhas do engano estão chegando, que nós possamos nos policiar e não nos enganarmos. Amados, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Nós não estamos aqui para falar de cabelo, né? Até porque a situação aqui tá difícil, de roupa, de pele, de beleza. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Deus. Nós estamos aqui para falar de Deus, para alertar os irmãos sobre as coisas que estão acontecendo. Nada mais, nada menos do que isso. Tudo que passar disso não é de Deus, não provém do Senhor, entendeu? Então, assim, tudo que eu for falar, tudo que eu for fazer, será para o meu Deus, será com o embasamento do meu Deus. Tudo aquilo que for chamar para minha carne é melhor que eu não faça, não é mesmo? Então, tenham uma boa semana. Semana que vem a gente se vê mais uma vez, se Deus permitir, né? E aí nós vamos falar sobre como vencer a tentação. Então tenha uma boa semana na paz do Senhor, que sua semana seja cheia dos frutos do Espírito, tá bom?